Olá, boa noite. Boa noite, todo mundo. Boa noite, doutora Lívia. Boa Boa noite, noite, Thalita. Maurício. Tudo bem? Tudo bom? Noite, oi Má, oi Thalita, Tudo bem, tudo Lívia? bem? Como Tudo vocês certo. estão? Tudo Tudo bem. certo. Tá animada aqui para contar para gente um pouquinho da sua experiência aí? Animadíssima. Que legal, que Um pouco bom. nervosa porque eu sou muito da clínica, não mais do falar, mas como Hum. vai ser um assunto que sobre realmente o que eu vivo aqui na clínica, vai ser bem interessante. Mas eu acho É, que o legal é isso, né? Você contar a sua vivência, né? Isso que É é isso, bom, isso que a gente quer ouvir, né? é isso. Estou muito feliz. Boa. Muito obrigada pelo convite. Obrigado você ter aceito e obrigado aqui o pessoal entrando. Então, o pessoal já aqui esperando, já ansioso para começar. Então, tá. obrigado a todos por estarem conosco aqui essa noite. Obrigada, Lívia. Pode compartilhar aí sua tela? O doutor Celso Garcia aqui, mandando boa noite. Doutor Boa Paulo, doutora noite, fofo. Maria. Ele é muito fofo. Ele é demais. A Polly fala que dá vontade de pegar ele, colocar numa caixinha e levar para casa. Ele é Não sei demais. se, não sei se a mulher dele vai gostar, mas Ah, tudo bem. desculpa, tá? Então não falo mais nada, tá bem. Foi finge que eu não falei nada, vai ficar gravado, né? Isso, Entendi. agora já Tá, era. tá Agora bem. já era. Vou Ó, doutor compartilhar. Paulo falando que vai se credenciar dia 17 em Taubaté. Que legal, doutor. Fique aí então para Já ver um vai, já vai, pouquinho. já vai com uma informação adiantada aqui, né? Isso é bom. Isso. Isso é bom, muito bom. Posso compartilhar? Claro, fique à vontade. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Sim? perfeito. Então tá bom. Então, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês. Para mim é uma alegria estar aqui. É, E eu vou conversar, que a gente estava falando anteriormente, conversar um pouquinho de vocês da minha vivência, tá? Então, a gente vai falar muito, vamos falar de alguns casos aqui. Eu trouxe 4 casos para falar com vocês, onde eu uso muito as ferramentas, tanto no diagnóstico quanto nos nossos planejamentos, agora no tratamento, durante o tratamento, mas são casos um pouco complexos e que a gente iniciou em meados de abril e maio, né, que foi a primeira leva. Então, tem tratamentos não finalizados, tá? Mas vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência. Então, vou só me apresentar, meu nome é Lívia Panucci, eu tenho quase 20 anos de ortodontia, venho de uma escola com foco em ortopedia facial. Entrei nesse mundo de alinhadores em 2012, mas não fez muito a minha cabeça. E um pouquinho antes da pandemia, já faz uns anos, eu tive a oportunidade de vir trabalhar de perto com 2 pessoas que já estão, assim, anos-luz na minha frente com alinhadores. Então, minha curva de aprendizado num tratamento ortodôntico com alinhadores foi mais rápida. Tá? Então, são pessoas assim que sou muito grata a eles e que me ensinaram muito. Tá? E aí, quando eu vim trabalhar com eles, virou para mim a chavinha do digital. Eu ainda fazia moldagens, né? Eu ainda usava muitos brackets, e aí virou, e aí eu percebi que eu tinha muitas ferramentas e tinha muitas coisas que eu podia usar a meu favor, né? E aí, com o passar do tempo, pandemia e tudo mais, a gente vê que o digital hoje faz parte da nossa vida, né? Já existe uma transformação digital. E não é assim, porque agora a gente tem celular, a gente tem Instagram. É uma realidade, é uma mudança de mindset. A gente vive isso. Quantas vezes a gente abre o olho, a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular. Então, hoje a gente vai em algum lugar, a gente vai pegar recomendação, não mais com um colega, a gente vai no Instagram para ver um restaurante, para procurar um profissional da saúde, seja o que for. A gente vai ver como está a vida social dele, tá? Como é que ele se apresenta de forma digital, né? Então, a gente não dá para a gente virar as costas para isso, na nossa transformação digital. E outra, se não são, serão os seus pacientes. Essa geração que já nasceu na tecnologia é uma geração que são hoje os nossos pacientes e, se não são, volto a dizer, serão. Então, são os nossos e os futuros pacientes. Então, a gente tem que estar acostumado a lidar com essa geração que está ligada no digital, que é uma geração tomadora de decisão. Então, a gente não tem mais o que o pai manda.
Esses novos pacientes já vêm sabendo o que eles querem. Eles não vão saber, não vão perguntar para o coleguinha onde ele colocou o aparelho. Ele vai perguntar qual é o Instagram do dentista para ele poder acompanhar, tá bom? E aí, pensando nisso, nesse fluxo digital, a gente tem que entender que o digital impacta muito para a gente, trazendo para a gente, para a nossa rotina clínica, impacta muito em 3 aspectos, principalmente, tá? No diagnóstico, porque antes a gente só tinha algumas fotografias, a gente tinha radiografias, e agora a gente tem muitas ferramentas, a gente tem tomo, a gente tem no próprio iOrtho, que é a nossa plataforma, a gente tem as ferramentas de diagnóstico, onde num piscar de olhos, você carrega uma teleradiografia em questão de segundos, você já tem várias análises cefalométricas. Você consegue ver a idade esquelética do paciente para saber o melhor momento para a gente intervir. Então, a gente está tudo muito rápido, está acontecendo muito rápido. E isso a gente tem que pegar e levar para o nosso... usar isso a nosso favor. Além disso, a gente antigamente tinha moldagem, hoje a gente tem uns escaneamentos muito mais precisos, ajuda a gente no nosso diagnóstico, consequentemente no nosso planejamento, e a gente entrega um resultado melhor para o nosso paciente, né? A gente brinca aqui que nós somos melhores ortodontistas do que nós éramos antigamente. Hoje a gente consegue entregar uma ortodontia de excelência. E para mim, o que impactou realmente, para mim, mais importante é a comunicação. Eu consigo me comunicar melhor com o meu paciente. Porque é muito fácil a gente aqui, entre ortodontistas e dentistas, falarmos de classe 1, 2 ou 3, distalização. Agora, eu falar isso para um paciente, olha, você vai precisar distalizar o seu molar, nós vamos intruir alguma coisa. Para ele é uma coisa muito distante. Eles são leigos, eles não têm a obrigação disso, de saber isso. Então, quando a gente está no consultório e a gente consegue mostrar para o paciente, a nossa comunicação fica muito mais fácil, tá? Pensando nisso, a gente tem um workflow, qual é a jornada para a gente conseguir entregar para o nosso paciente. Então, já começa no celular, nosso contato com o paciente, ou é via WhatsApp, ou é via Instagram, ou se o paciente te procurou, a gente consegue já no celular mandar para ele uma simulação do sorriso. Depois disso, a gente traz esse paciente para o consultório, a gente consegue fazer o escaneamento, faz as fotos, pedidos de radiografias, tomografias, se eventualmente se fizerem necessárias, tá? A gente tem o iOrtho, que é, para mim, o grande diferencial da Angel, que é uma plataforma, assim, multisserviços literal, ela realmente entrega muito. Então, ela vai ajudar no diagnóstico, vai ajudar no nosso planejamento e vai ajudar na nossa comunicação. Então, o iOrtho, para mim, é a ferramenta da Angel, sim, que é mais... que fez a diferença na minha vida profissional. Além disso, a gente tem a produção dos alinhadores, muito mais precisos, né, com o CAD/CAM. E aí, através disso, do nosso planejamento, a gente consegue também entregar para o paciente um protocolo individualizado. A gente não existe uma receita de bolo. A gente vai entregando para o nosso paciente. A gente percebe qual é a dinâmica da família, como é que está o acompanhamento desse paciente. Então, a gente consegue, nas consultas, fazer uma análise do progresso e também individualizar o protocolo. Então, a gente não tem aqui um protocolo certo. Cada paciente é único, tá bom? Então, vocês vão ver agora alguns casinhos. Vocês fiquem à vontade para perguntar, para tirarem qualquer dúvida. Tá bem? Isso, já vamos deixar aqui pro pessoal, né? Tá Mandem aberto, aqui né? no Tá. chat. Isso, pode mandar aqui no chat e eu vou conversando aqui com a doutora Lívia, qualquer dúvida que vocês tiverem no caso, tá? Thalita, você me interrompa porque eu não tenho acesso aqui, tá bem? Tá, fica tranquila. Então, tá bom. Então, vamos começar para o primeiro caso. Esses casos que eu vou mostrar para vocês, todos fizeram parte do projeto piloto, são aqueles casos iniciais que nós fizemos, tá bom? E esse é um paciente do sexo masculino, uma mordida profunda severa, tá bom? E ele teve uma perda precoce do dente 73, e aí ele perdeu o espaço para erupção desses dentes. Tá? A gente vê que ele tem um pouquinho de apinhamento,
aqui numa foto do trespasse, a gente consegue ver essa retroinclinação desses incisivos inferiores e uma migração para o espaço, para o canino, e sem o espaço, né, a perda do espaço para a erupção desse canino inferior. Uma vista oclusal onde ele tem ainda os caninos descidos. E aqui a radiografia panorâmica. Quando eu peguei essa documentação, eu achei que eu ia ter que tracionar esse canino inferior. Tá? Porque ele já tinha nada de espaço, ele estava numa posição meio, então, não muito favorável, meio inclinado. E solicitei a exo desses dentes descidos. Mas é um paciente que morre de medo, tinha lá família tinha lá suas considerações, e pediram para que a gente iniciasse o tratamento com o alinhador sem a exo desses desses caninos, tá? Então, essa é a teleradiografia lateral. Como a gente falou inicialmente, esse paciente foi colocado no ICEF para a gente fazer as análises cefalométricas. A gente também fez análise da idade esquelética dele, mostrando que ele está um pouco distante ainda do pico de crescimento. E eu vou mostrar para vocês. Então, como nós fizemos inicialmente esse planejamento, e por conta desses dentes descidos, o alinhador começou a não adaptar. Então, eu vou mostrar para vocês o setup do movimento até o alinhador 12, que foi quando tempo que esse paciente usou, tá bom? Então, essa é uma vista frontal, vista do lado direito, a vista do lado esquerdo, a oclusal, ao espelho da maxila, uma falta de espaço, um apinhamento inferior. E aí a gente vê uma curva de espelho acentuada e essa retroinclinação dos inferiores. Então, a gente planejou uma verticalização dos molares inferiores para ajudar também na correção dessa curva de SPI, melhorando um pouquinho também o trespasse, e aí, consequentemente, nessa verticalização, a gente conseguiu espaço na mesial dos molares para conseguir distribuir melhor esses dentes e conseguir abrir o espaço para esse canino. Tá? Então, o previsto era que em 12 alinhadores ele estivesse nessa condição. Então, ele continuou vindo nas consultas. Inicialmente, nós fizemos uma troca a cada 10 dias, porque ele mora com mãe, com pai, então a gente fez às vezes usa direito, às vezes não, então ele fez um protocolo de troca a cada 10 dias. E em setembro, 4 meses depois que ele começou a usar o aparelho, ele voltou no consultório, numa consulta periódica, já com o alinhador desencaixado, por conta da erupção do dente 13, e, como foi minha surpresa, que a hora que a gente deu condições, a natureza agiu por si só, e aí aconteceu já a erupção do dente 33. Porém, não sei se vocês lembram na radiografia panorâmica, a posição do 23 também não era muito adequada, não estava muito favorável. Então, nesse momento, eu tirei as fotos e fiz um novo escaneamento para a gente fazer um novo planejamento, uma vez que os alinhadores não estavam mais encaixando. Então, essa era a foto inicial, e depois de 12 alinhadores, como ele estava, e a foto do setup, pelo menos uma vista frontal bem parecida com o que a gente estava planejado. Então, foi um tratamento Nossa, bem efetivo. muito bom, muito fiel, né? Você vê a Muito foto, a fiel, comparação. e era um alinhador ainda, né, no começo, agora a gente já tem um pouco mais de experiência, que a gente não conhecia, não sabia como ia ser a resposta, né? Uhum, E foi, muito assim, bom. excelente, eu tive resultados excelentes. Então, nesse momento, eu fiz escaneamento, fotos, e solicitei uma radiografia panorâmica para a gente poder ver a posição do canino. E aí, ele piorou muito. Em 4 meses, ele ficou numa posição muito desfavorável. Por conta disso, eu solicitei uma tomografia. Tá? Eu tenho um videozinho aqui da tomo para vocês, que a gente consegue ver
na tomo, que essa coroa do 23 estava muito próxima da coroa do 12. Não sei se vocês conseguem, se dá para ver a posição, mas depois no setup eu vou mostrar para vocês. Então, como que a gente fazia? A gente via a tomografia, super legal, tá lá. Então, como que eu vou planejar isso? Né? É muito difícil a gente, de repente, fazer um planejamento desse sem ter um setup certinho, mais assertivo. Então, eu peguei esse arquivo CBCT, eu já tinha aberto o refinamento para ele, e aí, quando veio a panorâmica, eu parei e só carreguei o CBCT. Então, eu abri, falando novamente em tecnologia, abri o setup desse paciente com a tomografia. Então, é assim que vem para a gente visualizar. Então, a vista do lado direito, que a gente consegue ver os dentes que ainda estão em formação, a vista do lado esquerdo, e realmente o canino lá em íntimo contato com a raiz do meu incisivo lateral. Eu vou correr para vocês também, para você ver o setup. Então, a gente planejou a correção desses incisivos para a extrusão do 33, para uma vista lateral, do lado direito, para ver como é que tá. E do lado esquerdo, de novo, a precisão da tomografia me permite saber o quanto eu vou distalizar esse molar para eu recuperar o espaço do dente 23. Então, a gente fez uma mecânica para distalizar, abrir o espaço para a gente conseguir tracionar esse canino. Inicialmente, o tracionamento vai ser feito para a distal, para ele sair dessa posição, para depois a gente fazer um tracionamento vertical. Não sei se vocês repararam, mas esse setup me permite bloquear a posição dos incisivos para que eu não tenha eu não corra risco de jogar essa raiz contra a coroa do canino. Essa é a foto do Matheus agora. A gente ainda está distalizando o molar, tá bom? O 26. A gente não está ainda com espaço, mas por conta de escola e tudo mais, se ele não queria tirar os dentes descidos, você calcula fazer uma cirurgia para a tração do canino. Então, a gente aproveitou a época de férias, ele fez esse procedimento semana passada, retrasada, com óxido nitroso, então foi um procedimento bem mais tranquilo, a gente traz aqui no consultório, fizemos com óxido nitroso, colocamos ali, e vamos esperar, deixar aí um pouquinho, essa é a foto do dia do pós-operatório, da remoção da sutura. Então, a gente vai manter aí para a gente conseguir, vou te mostrar uma foto oclusal para ver a distalização ali, conseguem ver o espaço? Legal. Com a Muito bom. distalização, e uma distalização programada, né? Sabendo Sequencial. quanto eu vou distalizar, para eu não interferir no meu segundo molar, que ainda vai erupcionar. Então, ele ainda está em distalização, não adianta eu puxar agora nesse momento, porque ele ainda não tem o espaço. E a hora que esse molar for para a posição, muito provavelmente a gente vai colocar um mini implante para que seja mais efetivo, para a gente conseguir fazer um tracionamento mais efetivo. Então, essa é a foto desse mês, da semana passada, caso ainda em andamento, mas onde a gente utilizou muitas ferramentas, né? E a gente consegue ver que quando você faz um bom diagnóstico e faz um bom planejamento, a Angel consegue entregar isso para a gente. Tá? Então, esse é um caso que eu vou deixar em aberto para um próximo momento, para depois a gente mostrar a finalização. Tudo bem até aqui? Ó, o Dr. Celso aqui falando, né? Recuperou bem o espaço do 33. Super, Ótimo. Celso, ficou ótimo. Não precisa, era uma preocupação, e a hora que a gente deu condição, ele veio sozinho, tá? Sim. E realmente várias ferramentas, né? Usamos aqui o Atomo, né? Não, a gente usou no diagnóstico o caso do No Matheus, e diagnóstico, tomo aqui o CBCT o foi ICEF, essencial. O muito bom. ICEF todo foi essencial, tá? Então, esse é o primeiro caso, ainda em andamento. E a gente os resultados finais vão ficar para uma outra
por uma outra oportunidade. Com certeza, depois vai vir com o resultado. Então, vamos lá. A próxima paciente, uma paciente jovem também. Então, a paciente com uma mordida profunda também, um diastema, ela tem os incisivos laterais menorzinhos, o 22 era conoide, ela fez uma restauração estética em outro profissional há muito tempo, então ela tem esse, muito provavelmente depois ela vai passar por uma estética, mas a gente optou em mantê-lo assim, dessa forma, tá? Então a gente pode visualizar um desvio da linha média e uma paciente classe 2. Numa vista oclusal, radiografia panorâmica. Então, uma vez que ela é uma paciente classe 2 e a gente planeja fazer uma distalização, nós solicitamos a exo dos terceiros molares. E aí, a teleradiografia lateral. Então, esse é o setup da Gabi, onde a gente planejou uma distalização sequencial. Esse entra dentro do protocolo A8 da Angel, então a distalização de 50% com o uso do Angel Button e os elásticos, uma intrusão dos dentes inferiores para a gente planificar um pouco essa curva de espirro, esse plano oclusal, e melhorar um pouco dessa sobremordida. E aí a Gabi começou a vir, e inicialmente ela usava muito bem o alinhador. A gente fez um protocolo de troca a cada 7 dias, ela não tirava da boca, ela comia com o alinhador na mão, para ela acabar de comer e já colocar na boca, uma paciente super colaboradora. E aí, de novo, fazendo os acompanhamentos 4 meses depois que ela colocou que ela começou com o tratamento, ela voltou no consultório. E aí, por uma questão de acompanhar mesmo, de documentar, nós fizemos as fotos novamente. As fotos já gostei de como estava, ela estava no alinhador 15, já melhorou muito a relação molar do lado direito, em 15 alinhadores. Já melhorou a sobremordida também. Numa vista oclusal. E aí eu tirei uma foto de como ela estava usando, como a gente estava usando os elásticos. Então, ela estava usando um elástico 316 de silicone. E eu achando que estava funcionando super bem. E, nossa, agora que sucesso. E resolvi fazer, e no escaneamento, colocar essa paciente na análise do progresso, que é outra ferramenta que me disse realmente está caminhando, que ao meu ver estava lindo, mas é isso mesmo, está dentro do esperado? E aí, a hora que eu coloquei para a gente ver a análise do progresso da Gabi, eu vi que eu já estava perdendo a ancoragem. Então, assim, os dentes estavam caminhando bem, mas o meu segundo molar já estava perdendo um pouco de ancoragem, meu primeiro molar também. E aí, se eu continuasse nessa mesma pegada, eu estava fadada ao fracasso. Então, assim, meu protocolo foi e aí eu comecei a ver que eu não ia chegar no resultado satisfatório que eu queria. Então, nesse momento, eu falei para ela, olha, vamos mudar a terapêutica, eu acho que a gente vai ter que usar um elástico um pouco mais forte, a gente vai trocar o alinhador com mais frequência. E aí ela falou para mim, ai, mas o que me incomoda é o meu diastema. E o planejamento, o diastema era a última coisa que ia fechar. Então, como ela estava num pacote limitado, a gente optou em parar, ela ficou com essa última placa, e eu fiz um novo setup para ela, onde a gente vai continuar com a distalização, agora com um protocolo diferente, uma troca do alinhador a cada 10 dias, e com um elástico 316 um pouco mais forte. Doutora Lívia, tem até uma pergunta aqui relacionada Diga. à troca, né? O doutor Paulo está perguntando como que você define o período de troca dos alinhadores. Normalmente, pela complexidade do caso, né? E aí eu sinto do paciente. Se é um caso muito complexo, a gente troca a cada 10 até 14 dias. Agora, se é um caso de um paciente jovem, como o caso dela, paciente jovem, paciente colaboradora,
Eu optei em fazer em 7, troca em 7, mas não gostei, já mudei o protocolo nesse caso, tá? Então, nesse novo planejamento, a gente vai fechar os diastemas para ela, continua a distalização, então ela já começou a usar nesse novo protocolo, então ela está no alinhador 6, na última consulta que ela teve agora, semana passada, então ela está no alinhador 6, e continuo vendo ótimo, eu ainda não fiz a análise do progresso, porque ainda é muito recente. Tá, e o que ela está mais feliz é que o diastema fechou. Ela nem está Deu a preocupada. motivação para ela utilizar, né? Exatamente, ela está super feliz. Ela usa o elástico que eu quiser, quantos dias eu quiser, porque agora ela falou que ela sorri mais, que ela está muito mais feliz. Então, é isso, a gente tem que também falar com o paciente, entender qual é a queixa do paciente, né? Sim, Porque muito a bom. gente quer tratar a oclusão, a gente quer dar função para ele, mas o paciente está preocupado com outra coisa. Então, nessa conversa, quando a gente falou de mudança, ela falou: dá para você fechar esse dia? Dá, não tem como. Então, a gente consegue fazer um planejamento onde a gente consegue unir o útil ao agradável. Tá? Então, essa é a paciente agora. Também esse é outro caso que eu venho mais para frente mostrar para vocês. Muito bom. Muito bom. Depois temos 2 E casos aí para ver. numa vista oclusal. Então, ela, como ela começou, não, a documentação dela feita em fevereiro do ano passado, em setembro, quando nós fizemos um novo plano de tratamento, aí demorou um tempinho, ela voltou a usar em dezembro e agora no alinhador 6, em fevereiro. E está bem semelhante também ao que a gente esperava no setup. Numa vista frontal, agora também na vista do lado direito. E agora, opa, do lado esquerdo. Tá? Então, as fotos já me mostram que o setup está bem semelhante ao que está sendo planejado. A movimentação, o resultado que a gente encontra na boca do paciente está muito semelhante ao que foi planejado. Tudo bem? Certo, muito bom. Caso muito bacana, né? E é importante essa parte que você falou da queixa do paciente, né? Você deu uma motivação nesse segundo, É, juntou aí, colocou no início esse fechamento de diastema. Muito bom. no outro não tinha, então a gente fez. Aí É, não custa nada a gente alterar, de exato. repente a gente pode, né, fazer uma modificação. Todos esses pacientes estão no pacote limitado, tá bom? Então eu posso pedir alinhadores durante 5 anos. Perfeito. Então, A doutora Graziela mandou uma pergunta aqui, mas é para mim. Doutora, fica tranquila, amanhã eu vou chamar você, tá? Fica tranquila. Pode seguir, lógico, Lígia. vamos lá. Tá ótimo. Então, tá bom. Esse é um caso bem complexo, onde a gente usou quase todas as ferramentas, tá bom? Esse foi o caso que você viu, Thalita, lá em Cravinhos, Adoramos. Foi muito bom. tá? Então, tem um pouquinho mais, ainda também não Legal. está finalizado. Então, vou passar para vocês. Paciente sexo masculino, jovem. Então, ele veio no consultório em dezembro de 2023, com muitas lesões de cárie, então, assim, com muitos problemas, além da ortodontia, tá? Ele tinha muitas lesões de cárie, então, assim, ele tinha uma atresia de maxila, apinhamentos canino lá para vestibular, o lateral cruzado, desvio da linha média, e o problema dele era o canino. Só que a hora que a gente olhava a condição bucal desse paciente, era muito ruim. Ele tinha lesões de cárie, assim, quase que em todos os dentes. Vou mostrar aqui uma radiografia panorâmica para vocês. Ele tinha, aqui, ó, na distal do 15, ele tinha uma lesão de cárie que quase deu em endo, lesões em cíngulo. Então, assim, a gente demorou um tempinho para dar condições para esse paciente conseguir fazer o tratamento ortodôntico, para a gente adequar realmente o meio. Ó, a doutora Graziela Solicitei. está perguntando quantos anos tem a paciente. Esse tem 17, deixa eu confirmar aqui. 17. Não, mentira, ó, 15. agora ele está com 16, mas ele começou com 15. Tá? Perfeito. Obrigada.
Então, a condição, a radiografia panorâmica, a teleradiografia lateral. Então, a gente esperou um pouquinho, né? Deu condições para essa boca. E aí, o que que nós planejamos no caso dele? Então, inicialmente, a gente ia fazer uma pequena expansão, uma anteroinclinação desses incisivos para me dar condição para eu mexer nesses incisivos inferiores que estavam super reto inclinados. Então, a gente planejou como se fosse fazer um tratamento ortodôntico apenas com alinhador, mas a gente optou em utilizar o MARP nesse caso, que era um paciente com uma atresia de maxila importante, e que não ia para cirurgia. Também um paciente com algumas questões pessoais da família não queria ir para cirurgia, não queria fazer um procedimento mais invasivo. Então, a gente optou em utilizar o MARP. Então, o tratamento dele iniciou-se apenas com alinhador superior sem attachments, só para dar uma melhorada um pouquinho nesses incisivos, dar uma anterior inclinada nesses incisivos, e para a gente dar a condição um pouquinho de mexer na arcada inferior. Então, de novo, em setembro, quando a gente fez o acompanhamento, a gente já vê o paciente sem os terceiros molares. E nessa época a gente começou a planejar, a gente parou os alinhadores porque a gente começou a planejar o MARP. Então, quando a gente faz o MARP, não pode ter movimentação ortodôntica nenhuma, tá? Doutora, E aí, só as perguntas aqui, pode falar. rapidinho. A doutora Graziella, ela está perguntando por que que você colocou esse levante, né, no caso. Então, vou voltar um pouquinho, tá bom? Perfeito. Esse levante é uma ferramenta do próprio alinhador, tá? Quando a gente quer, como nesse caso, a gente tem um lateral cruzado. Então, é um levante, chama cruzal pads, fica no próprio alinhador, para a gente conseguir melhorar um pouquinho esse trespasse, para que a gente consiga fazer essa vertibularização do 12, a gente não tenha Uhum. contato, tá E bom? lembrando, né, que o da Angel, ele é feito para fazer esse levante mesmo, né? Exatamente, desocluir posterior para te ajudar, Sim. para que essa mecânica seja mais efetiva. Isso. E aí o Dr. Celso Garcia também tem uma pergunta. Ele falou que foi perfeita a escolha do MARP e do tratamento híbrido, né? Se foi 2 ou 4 parafusos. 4, eu vou mostrar o planejamento, Celso. Ótimo. Já vou mostrar para vocês, tá? Então, vou correr. Então, a gente fez um planejamento só para melhorar. Então, essa é a condição. E aí, eu estou falando tanto de tecnologia, tanto de tecnologia. E aí, como é que a gente faz o planejamento do MARP? Como que eu sei quanto que eu vou expandir? Né? E aí, eu tive que voltar para o meu tempo de especialização para 1900 e bolinha, onde a gente tem um ortômetro para a gente fazer análise de cor causa. Não existe isso de procurei igual uma louca para achar isso de forma digital e não consigo, não acho. Então, isso para mim vale ouro, porque para mim o diagnóstico é a ferramenta mais importante para a gente, tá? Então, para a gente fazer uma análise de cor caus, para a gente fazer, que aí, não sei se todo mundo já está habituado a isso, a gente faz a somatória dos incisivos superiores, a distância mesodistal dos incisivos superiores, te dá o quanto você precisa ter de sulco central a sulco central do 14 e do 24 e sulco central de 16 e 26. Então, dentro do nosso setup, a gente tem uma ferramenta de medição. Então, eu sei na cor causa, me dá o quanto eu preciso e eu consigo medir quanto está a boca do meu paciente. Então, eu precisava aqui. Vocês conseguem ver minha setinha? Sim. De 14 a Não, 24, no transverso, eu precisava de 39 milímetros e estava com 35. De 16 a 26, eu precisava de 51 e estava com 48. Então, a gente faz uma tomografia, faz um escaneamento e manda aqui em São Paulo, a gente manda para a Kika, tá? É um Uhum. laboratório também todo em fluxo digital, então a gente manda tudo para ela. E ela faz o planejamento para a gente do MARP, tá bom? Então, quando a gente fez o planejamento, apesar de ser um paciente jovem, a gente optou em fazer com 4 mini parafusos, tá? Com 4 mini implantes. E aí, o planejamento digital que a Kika faz
É fenomenal. Ela te manda como se fosse um dossiê de onde que vai ser colocado o parafuso, qual é o parafuso que você usa. Nesse caso, a gente usou os parafusos da PEC Lab. Tá? Ela te manda a especificação exatamente do parafuso que você vai usar. Então, é tudo planejado de forma digital. Muito, muito legal. Os parafusos da região anterior, parafusos da região posterior. Como isso vai ser colocado, as estruturas, né? O forame nasopalatino que a gente está fugindo para exatamente onde vai ser, onde a gente deve colocar os parafusos. O comprimento anteroposterior da maxila, que isso, caso o bebê ele tenha um comprimento longo, então pode dificultar a abertura. E manda para a gente como foi planejado, onde é que esse aparelho ia ser localizado, posicionamento dos mini implantes. E nesse caso a gente usou o MARP associado às bandas no 16 e no 26. Então a gente separou esse paciente, e aí no dia da instalação do MARP, essa é a foto do dia da instalação, tá? No dia da instalação do MARP, tá até com excesso de cimento, aqui você consegue ver a mucosa um pouco esquemeada por conta da anestesia. E aí a gente começou a expansão. Nós fizemos um protocolo de expansão de apenas 1/4 de volta por dia, tá? Uma expansão mais lenta. Fizemos só 1/4 de volta por dia. E aí esse é o paciente após 20 dias de ativação. Então, quando ele vem já com esse diastema entre os incisivos, já me remete que a gente conseguiu fazer uma abertura da sutura. Então, essa é uma vista frontal dos dois lados, tá bom? Aqui numa vista oclusal. E ele continuou usando os alinhadores inferiores, tá? A gente parou só o superior e deixei ele trocando só os inferiores. E aí, 30 dias depois da instalação do MARP, o paciente voltou com esse baita diastema, tá? Isso foi 30 dias depois da instalação, que era o que a gente tinha planejado, tá? Uma expansão, 30 dias de expansão. E aí, quando a gente para a expansão, a gente pode fazer a remoção das alcinhas e as bandas do molar. Eu corto, tiro as bandas e o MARP fica ali como ancoragem, para a gente manter aquilo lá. Manter a abertura que a gente conseguiu. Nos disjuntores aqui na clínica, por exemplo, a gente tem como protocolo em criança, a gente deixa o disjuntor por 6 meses. No MARP, a gente não remove antes de 9 meses ou 1 ano. Tá? Então, esse paciente vai ficar com o MARP, mas nada impede que a gente, com um bom planejamento, já comece a fazer uma movimentação dentária lenta, com uma certa ressalva na região anterior. Mas a gente pode, um pouquinho mais para frente, fazer a movimentação. Então, esse paciente... Oi, tá. Tem uma perguntinha aqui. Pode falar. O Dr. Paulo está perguntando por que você associou o MARP com as bandas. Ah, não, porque o planejamento. O planejamento era fosse melhor ancorado nas bandas, porque como ele tinha um comprimento antero-posterior de maxila muito grande, podia dificultar. Então, a gente usou as bandas para melhorar a ancoragem. Obrigada. Desculpa te Mas imagina, interromper. mas isso ficou só no tempo da ativação. No dia que Depois ele você tirou. ativar, eu já removi. Ótimo. Tá? Bacana. Então, 30 dias após a instalação do MARP. E aí, a gente não ia movimentar neste momento, mas aí a gente pedi também uma tomografia para ele, para a gente realmente ver como é que estava a abertura. E aqui a gente consegue verificar, ó, uma abertura já efetiva da sutura. Tá? E aí, nesse momento, a gente fez o escaneamento e eu vi que eu já estava com 41 milímetros, precisava de 39. Tá? A gente sobreexpandiu, por quê? A gente sempre sobreexpande um pouquinho, mas como ele fez aquela primeira leva, um pouquinho de alinhador, ele já conseguiu um pouquinho de expansão, mas uma expansão dentro alveolar.
Então, como ele ia ficar sem nada, a gente já contava com uma recidiva. Tá? Então, logo depois que a gente parou a ativação, ele estava com 41 milímetros no transversal de pré a pré e 55 milímetros no transversal de molar a molar. Então, como paciente, as fotografias iniciais, fotografia do dia da instalação do MARP, fotografia com 21 dias, 20 dias de ativação e depois com 30 dias de ativação. Então, agora, e aí o que a gente espera? Quando é que a gente começa a movimentar? Então, esse paciente a gente deixa. Eu sou um paciente de disjunção, tá? Eu fiz disjunção. Então, é meio desesperador quando a gente vê um diastema gigantesco, mas a natureza sabe, aí vai acontecendo um fechamento fisiológico desse diastema. Então, a gente espera que isso aconteça. Deixei lá eles 2 meses de férias, isso foi em dezembro, pedi para que ele retornasse agora no comecinho de fevereiro. Então, ele veio aqui, ó, final de janeiro, ele veio aqui no consultório. E ó o diastema fechando sozinho. Tá? Muito bom. O diastema já fechou sozinho. E aí, neste momento, eu fiz um novo escaneamento para que a gente possa planejar de forma cautelosa a continuidade do tratamento dele. E aí, usando a ferramenta que eu tenho no iOrtho, de novo, da medição, eu consegui. A gente fez de novo a medição para a gente ver. A gente realmente teve a leve recidiva. De 41,5 a gente foi para 39,5, mas segundo o por causa eu precisava de 39, então tá dentro. E aqui no região de molar eu precisava de 51, tô com 53. Para Lívia, o Dr. Ah, Celso pediu para você voltar após a disjunção. qual é? Peraí. Essa. Acho que Essa? sim. Vamos ver se ele responde. Deixa eu ver se eu tenho a oclusal. Pós-disjunção. 30 dias e quando a gente tirou. Ótimo. Tudo bem? Tudo bem, ele falou sim. Põe naquela outra lá de novo, rapidinho. Então, a Aí, sequência, a evolução do caso. E agora ele... muito bom. Quando eu tinha... Ah, Thalita, quando você viu, ele só tinha expandido, ele não tinha voltado com esse Sim, não fechamento. tinha voltado. É, Então, eu vou mostrar para vocês agora o setup e o planejamento desse paciente. Então, a gente vai continuar essa anteroinclinação, uma vez que ele tem uma tendência à classe 3, para a gente conseguir, de novo, a gente vai ter os oclusal pads, aqui está sem os attachments, mas acho que no vídeo vai mostrar. Então, esse paciente também tem discrepância de Bolton. Então, a gente faz, ou a gente ia abrir mais espaço em cima, mas ele já tem uma atresia, a gente já abriu o máximo que dava. Então, a gente vai fazer uns IPRs inferiores para a gente conseguir melhorar esse apinhamento. Para a gente fazer uma correção de linha média, planificação dessa curva de SPI, vamos descruzar esse incisivo lateral. Tá aqui, ó, os oclusal pads novamente. E esse também é outro que vai ficar para a próxima. mas já tá ótimo, muito Todos os bom. casos em andamento, tá? Mas assim, Adoro casos híbridos, acho mas muito tá bacana. caminhando super bem, tá? Então, Sim, assim, o que eu tenho para dizer é que, se bem planejado, o produto entrega o que a gente sim, pede, tá? Ah, troca desse paciente dos alinhadores de 10 em 10, porque ele não usa muito bem, tá? É um paciente perfeita. um pouco desafiador, mas vamos que vamos, tá bom? Idade, tem muitas coisas envolvidas, mas vamos lá. Sim. Lívia, eu adorei. Acho que lá em dezembro eu já tinha visto essa apresentação desse caso e Nesse caso, não exatamente. tinha, né? E acho que aqui um resumo da sua aula hoje é o tanto de ferramenta que a Angel tem. E se a gente souber utilizar elas, né? Como a gente É, consegue colocar nos nossos casos, né? Melhorar muito. a gente melhora muito, Thalita, a gente entrega, Sim. brinca, nós somos ortodontistas hoje melhores do que nós éramos, a gente consegue entregar resultados muito Você bons. viu? A Sim. medição ali para você ver o quanto que você São N conseguiu. ferramentas, todas Sim. digitais, e tá ali ao nosso alcance, a gente não precisa
e Por para isso a buscar em outro importância, lugar. exato, por isso a importância do credenciamento, pessoal, da Angel, né? Porque no Ai, credenciamento a não. gente mostra tudo isso para vocês utilizarem. E outra coisa, não existe nenhuma outra marca. Tem N marcas de alinhadores que te entregam um resultado muito bons. Mas esse diferencial da Angel de diagnóstico tem algumas ferramentas que não existem em outra plataforma, não Sim, é tem, muito bacana. tá? Melhora muito no nosso diagnóstico, né? Nos Muito. resultados. O Muito, diagnóstico é o mais importante para onde, como com a gente vai, certeza, para onde a gente vai, não importa, não importa, não importa, mas assim, o diagnóstico é o mais importante. Então a gente tem com muitas ferramentas. certeza. E aí, Muito assim, eu bacana. trouxe os casos para mostrar exatamente as ferramentas, como eu consigo entregar para o meu paciente utilizando essas ferramentas. É. E a doutora Graziela está até falando que ela quer ver a finalização dos casos depois, com A certeza, gente mostra, com certeza, eu mostro, sem daqui a alguns problema algum. meses. Quando eu vou fazendo o acompanhamento, eu vou mostrando sem problema algum. Sim, o título, né? Os resultados. Isso, sobre isso, eu Mas voltei um ficou pouco. muito bom já. A doutora Graziela está falando, né, de ter um hands-on para estudar as ferramentas. Doutora Graziela, qualquer dúvida que você tiver também, a gente tem os Suporte speakers, clínico, as né? O meninas são suporte clínico, maravilhosas. exato. Precisar marcar reunião com a gente para a gente ensinar, né? Mexer nessas ferramentas, a gente está sempre à disposição. A gente tem os clubes também dos Sim, sim, speakers, mas tem o suporte clínico, assim, tá todo sim, mundo super à disposição, porque a gente quer que todo mundo voe longe, use com realmente suas certeza. asinhas para voar, tá bom? Muito bom. Então, esse é o último caso que eu vou mostrar para vocês, que é o único caso que eu já tenho finalizado, tá bom? Também com utilização de ferramentas. Então, a paciente do sexo feminino, 20 e pouquinhos, jovem, com queixa, já fez um tratamento ortodôntico, fez cirurgia de freio, e com queixa de recidiva desse diastema. Usa contenção, fecha. Tira a contenção, abre. Enfim, usou, já fez freio, porque falaram que era freio, fez orto, aí falaram que não usa contenção, enfim. E aí essa paciente com esse diastema. Tá? Então, são as fotos iniciais. Mas, assim, se a gente não fizer um bom diagnóstico, vai ficar nesse abre e fecha eterno. Assim, não adianta, essa paciente tem discrepância de Bolton. Ou a gente vai lixar embaixo, não tem como, a gente vai fazer IPR embaixo, ou vai ter que abrir espaço ou fazer alguma coisa nesses dentes superiores, tá? Nos incisivos superiores. Então, uma foto dos 3 passes, uma vista oclusal, a radiografia panorâmica, e aí eu não sabia, tá? Fiquei sabendo essa semana, inclusive, que existem colegas que, quando vão fazer a frenectomia, fazem uma tal de uma canaleta e tiram a crista entre os incisivos. Eu não sabia que isso era uma técnica, eu achei que tinham feito iatrogenia, mas eu ouvi falar que tem gente que faz isso. Só que assim, ela tira a crista, tirou a crista, fez a frenecto, mas não é só isso o causador, né? E aí ainda me deixa um pouco restrita com relação à movimentação por conta dessa falta de osso aqui interproximal. Eu não sei, na verdade, depois eu posso causar um black space nessa paciente. Mas como ela ia para o restaurativo, eu sabia que ela ia para o restaurativo, a gente já tinha planejado um restaurativo para ela depois, a gente ficou mais tranquilo. Então, uma teleradiografia lateral. Esse é um caso bem simples, a gente fez em um setup só. Então, passando para vocês o setup. Então, a gente fez uma pequena expansão para melhorar o corredor bucal desse paciente. Giramos os incisivos laterais e distribuímos os espaços, tá? Então, a gente consegue também na ferramenta iorto visualizar na discrepância de ir lá em Bolton, na tabela de Bolton, e aí a gente consegue ver exatamente a distância mesodistal dos seus incisivos. E aí a gente distribui esses passos para saber, para a gente conseguir espelhar, para ficar um sorriso muito mais harmônico, tá? Outra ferramenta que a gente tem lá. Então, essa é a paciente depois que ela fez a abertura, a gente distribuiu os espaços, 20 alinhadores depois. Então, a gente melhorou essa inclinação, deixou esses dentes um pouco mais paralelos, essas raízes um pouco mais paralelas. Uma vista oclusal. O planejamento, como ela estava inicialmente, o planejamento com o fechamento um pouquinho, distribuição de espaços, melhora da inclinação desses incisivos, e ela foi para o restaurativo.
E aqui tá a Larissa com um sorriso muito mais bonito do que ela estava, muito mais feliz. O corredor bucal melhorou, a autoestima da paciente melhorou. A gente não teve mais problema de recidiva com esse, quando ela não usa contenção, tá muito estável. E essas são as fotos que também a gente tem um restaurador muito bom. Você não diz que essa paciente um dia que esses dentes foram restaurados, tá? Doutora Graziela perguntou quantos alinhadores? Foram 20? Eu 20, vi 20, 20, né? Sem refinamento. sem refinamento, zero refinamento, Perfeito. ela já tá em Finalizada. contenção, Muito bom. tá? Então esse é o único caso que eu tenho finalizado para vocês e aqui para mostrar como era o sorriso dela e como ficou. Bom, a melhora do corredor bucal, muito mais harmônico a gente trazer esses dentes, fazer a opção de aumentar os dentes ao invés de fazer um IPR na arcada inferior. Doutora Certo? Maria Regina tem um comentário aqui. O que ela Pode tem falar. observado em diastemas persistentes é que na radiografia observamos que a RAF mediana é ligeiramente aberta. Se ela tivesse completa, iria observar melhor na separação. É mesmo? Então, aqui ela não estava, É, a RAF não estava aberta, né? Tinha passado uma broca lá. Então, sim, mas que foi feito no procedimento de frenectomia que ela fez. sim. Muito bom, olha o corredor bucal É, dela. Que melhorou sorriso. muito, ela está muito mais Muito, feliz. muito Mas fez o bom. clareamento, fez o restaurador, mas ela merecia, então tá com um sorriso muito melhor. Sim, sim. Tudo bem? Tudo ótimo. Se tiverem Bom, mais alguma pergunta, mandem aqui. Já é quero isso. agradecer, doutora Lívia. O foco do nosso labial era justamente esse, trazer casos, discutir, né? Exatamente. Mostrar as nossas ferramentas, ensinar aí para o pessoal. E muito obrigado. Claro, Eu que agradeço. já tem o Obrigada pelo convite aqui, convite. Foi uma alegria muito grande estar aqui hoje. Muito obrigada mesmo. voltar para mostrar todos esses casos Ah, e prometo. outros, né? E Não, mas eu outros. prometo para mostrar a finalização desses casos, tá? Com certeza. Doutora, muito obrigado. Obrigada, Obrigada a pessoal, que vocês. ficou Boa assistindo aqui noite a a todos. gente. Obrigada por vocês Boa estarem aqui. noite. Boa noite. Aqui, ó, o pessoal tá parabéns, ótimos casos, Ai, que obrigada. bom. Doutor Jorge também agradecendo aqui em espanhol, graças do Equador. Ele é do Equador, que legal. Estou à disposição, tá bom? Quem quiser conversar comigo, tirar dúvida depois, eu Sim, também estou sim. aqui à disposição. Obrigada, viu, gente? Uma Obrigada a boa noite vocês. para todo mundo. Tchau, Tchau, boa noite. tchau. Obrigada. Beijo, Tchau. tchau, tchau.